Retomando o que a gente vinha falando em relação à farmacologia dos antiagregantes, anticoagulantes fibrinolíticos, nesse vídeo a gente vai poder ver de forma mais específica a ação dos anticoagulantes. Para entender como funcionam os anticoagulantes, é extremamente importante entender a cascata de coagulação, compreender como é que ela acontece, como é essa sequência de reações enzimáticas que acontecem quando se tem a lesão vascular. Então, retomando, a lesão vascular, ela tem a capacidade de expressão de algumas substâncias para gerar o seu reparo, e uma dessas substâncias é justamente o fator tecidual. Então, qual é a participação na hemostasia secundária em relação ao fator tecidual? É ele que ativa o que a gente denomina didaticamente de via extrínseca, vem de fora, né, para a gente não esquecer. Então, o fator tecidual ele vem expresso, ele aparece no momento de uma lesão endotelial e ele promove a ativação do fator 7, um fator 7 ativado. Então, qual é o papel do fator tecidual? Promover a ativação do fator 7 e permanecer associado a esse fator. Por quê? Porque é essa associação que vai gerar a ativação do fator 10 e do fator 9. Então, entendendo essa cascata de coagulação, é importante reforçar a participação dessa associação que é do fator tecidual com o fator 7. Além disso, é importante compreender que a cascata de coagulação, de forma didática, ela é dividida em via extrínseca, via intrínseca e via comum. Então, percebendo que existem alguns passos, a gente consegue encontrar alguns alvos farmacológicos para conseguir inibir a cascata de coagulação. Também é importante para a gente entender que alguns distúrbios patológicos que são hemorrágicos, eles acontecem justamente por algum problema que existe nessa cascata de coagulação. Alguma deficiência de algum fator, alguma alteração que gera um desequilíbrio na hemostasia secundária, tá bom? Mas a gente não pode esquecer que didaticamente a gente faz essas divisões. Mas tanto a hemostasia primária como a hemostasia secundária, ela acontece, né, ao mesmo tempo, e essas reações elas são muito rápidas. Por quê? Porque num processo de lesão vascular eu preciso rapidamente gerar uma forma, uma estratégia para conseguir impedir o extravasamento de sangue. Então, rapidamente a gente tem uma resposta e é desencadeada a cascata de coagulação. Tá? Então, compreender esse processo, rever a importância da trombina, tanto na ativação do fibrinogênio em fibrina, mas a trombina participando na ativação de outros fatores da cascata de coagulação e participando também da agregação plaquetária, reforça que esse aqui é um alvo terapêutico interessante. Mas antes da gente verificar quais são esses alvos, é importante também a gente relembrar os anticoagulantes naturais. Existem os anticoagulantes, as substâncias que inibem a ativação e agregação plaquetária quando não se tem a lesão, conforme já comentado também anteriormente. A gente tem o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, e a gente tem a prostacyclina, que também gera vasodilatação, mas ela tem uma participação extremamente importante na inibição e na agregação plaquetária. E a prostacyclina é uma prostaglandina, também denominada como PGI2. Quando se tem um processo de lesão, da mesma forma que é desencadeada a hemostasia primária e a hemostasia secundária, fisiologicamente são liberadas substâncias para cessar esse processo. Quando se tem a reparação do tecido, é extremamente necessário que se faça a reparação, a inibição desse processo hemostático. É extremamente importante que se pare a cascata de coagulação, que pare a agregação plaquetária e dissolva o coágulo, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então,
Fisiologicamente, a gente tem uma substância chamada de antitrombina. A antitrombina, como o próprio nome diz, ela inibe a trombina, porém ela também participa da inibição de alguns fatores de coagulação, em especial o fator 10. Só que a antitrombina, quando associada à heparina fisiológica, porque no nosso corpo também existe a heparina, existe uma potencialização da atividade da antitrombina. Então, ela funciona sozinha, mas ela funciona muito melhor quando associada à heparina. Existe uma potencialização em até 1000 vezes na atividade dessa antitrombina. Lembrando também que essa heparina fisiológica e a heparina que a gente vai ver farmacológica, ela não tem a capacidade de inibição da trombina. Ela inibe quando associada à antitrombina. Então, ela necessita dessa substância para conseguir inibir os fatores de coagulação, ok? Além disso, a gente tem a proteína C e a proteína S, que atuam, inibindo diversos fatores de coagulação, mas lembrando que elas também funcionam de forma associada. Eu também tenho associação da proteína C com a proteína S e, em especial, elas degradam fator 5 e fator 8. O que são esses fatores? Eles participam de forma direta ali na via comum. O fator 9, junto com o fator 8A, ativa o fator 10, enquanto o fator 5 participa, junto com o fator 10, da ativação da protrombina. Então, são dois fatores extremamente importantes que participam da cascata de coagulação. Então, a associação da proteína C e da proteína S geram uma diminuição nesses fatores de coagulação. Além disso, a gente também tem o inibidor do fator tecidual, que o próprio nome já diz, ele inibe aquela primeira substância liberada, exposta pelo endotélio no momento da lesão. Então, o inibidor do fator tecidual, ele vai inibir o fator 7A e ele também vai regular a trombina. Então, esse anticoagulante natural, ele tem a capacidade de inibir lá no início a cascata de coagulação. Tá, mas como funcionam os medicamentos? Então, como eu já disse, existem os medicamentos, as substâncias fisiológicas que promovem essa anticoagulação, e foi a partir disso que foi desenvolvida, foi descoberta a heparina. Inicialmente, as heparinas utilizadas como fármaco, como medicamento, elas eram derivadas do boi e da vaca. Atualmente, a gente tem uma evolução na pesquisa clínica, nos desenvolvimentos por tecnologia recombinante, e a gente consegue ter uma heparina que não é derivada do animal. Então, essa heparina que atualmente é utilizada, que também é denominada como heparina USP, ela tem uma menor capacidade imunogênica. Ela ativa de forma menor o sistema imunológico do paciente, o que não acontecia com as outras heparinas. Então, uma grande vantagem dessa nova é justamente realmente uma diminuição na ativação do sistema imunológico. Mas como é que a heparina age? Da mesma forma que a heparina fisiológica. Então, quando a gente falar da farmacologia da heparina, eu vou estar falando da mesma forma que a heparina fisiológica funciona. Ela necessita se ligar com a antitrombina para conseguir promover a inibição da trombina. Só nessa figura aqui, lembrando que aqui também existe essa inibição, ela só não está representada aqui, mas a heparina ela consegue inibir de forma efetiva a trombina. Ela também tem uma certa participação na inibição do fator 10, mas onde ela age de uma forma mais significativa é aqui. Então, a heparina, e aí mostra essa figura, ela se associa à antitrombina 3 e consegue promover a inibição da trombina. E aí vem uma característica extremamente importante. A heparina, ela só consegue inibir a trombina associada à antitrombina, mas essa trombina ela tem que estar livre, ela tem que estar
ela não pode estar como cofator das reações. Então, a trombina, ela tem que estar livre, ela não pode estar participando do processo de ativação dos fatores de coagulação ou da ativação da conversão, né, do fibrinogênio em fibrina. Então, uma característica da heparina é a inibição da trombina livre. Além da heparina de alto peso molecular, a heparina USP, a heparina não fracionada, são todos o mesmo né? Eles funcionam da mesma forma, é a mesma coisa. Eu vou estar falando sobre o mesmo princípio ativo quando eu denominar dessas três formas. Heparina USP, heparina de alto peso molecular, heparina não fracionada. Tá? Todas elas são essa aqui, ó. Lembrando que elas têm uma melhor atividade na inibição da trombina. Porém, ela também inibe outros fatores de coagulação. Então, a inibição da trombina, ela é extremamente efetiva na inibição da cascata de coagulação. Ela é tão efetiva que, dependendo da dose utilizada, o paciente pode ter algum evento hemorrágico. Então, um antídoto que pode ser utilizado na heparina é o sulfato de protamina, que é uma substância de caráter positivo, que quando administrado ao paciente, ele acaba se associando à molécula de heparina, que tem uma carga negativa, inibindo o seu efeito farmacológico. Então, quando se utiliza a heparina, se a dose utilizada acabar sendo tóxica para o paciente ou acabar promovendo alguma reação adversa, normalmente essa reação é a hemorragia. Então, para poder reverter esse efeito, utiliza-se sulfato de protamina para conseguir diminuir esse efeito exagerado, exacerbado da heparina. Além disso, a heparina não fracionada, principalmente, ela tem uma característica de ativação imunológica menor no caso dessa nova heparina, mas ainda existe, né, uma reação imunológica envolvida, e essa reação ela acaba gerando a destruição de plaquetas. Então, quando se utilizar a heparina não fracionada, quando se utilizar a heparina num tratamento farmacológico, é de extrema importância fazer a avaliação das plaquetas. Solicitação de hemograma, contagem de plaqueta. Por quê? Porque se no início do tratamento existir uma diminuição significativa, uma diminuição logo no início do tratamento dessas plaquetas, é porque muito provavelmente essa reação imunológica são anticorpos antifator 4 plaquetário, que acaba gerando a destruição dessas plaquetas. Então, imediatamente é necessário substituir a heparina. Ela, inclusive, quando tem esse efeito, o nome, né, dessa situação clínica é a trombocitopenia induzida por heparina, então é extremamente comum acontecer esse evento e por isso todas as vezes que começar o tratamento com heparina é necessário fazer essa avaliação de contagem de plaqueta, ok? E quando se tem esse tipo de reação, o ideal é substituir por um anticoagulante de outra classe farmacológica, tá bom? Além da heparina de alto peso molecular, que tem todas essas características que eu comentei com vocês, a gente também tem a heparina de baixo peso molecular. Qual é a diferença? O peso, o tamanho. Então, observem aqui o tamanho que a heparina não fracionada tem. Ela abraça esse complexo antitrombina 3 e trombina. Enquanto a heparina de baixo peso molecular, ela tem um tamanho bem menor, consequentemente, ela não consegue promover esse efeito adequado de inibição da trombina, porém, é suficiente para poder inibir o fator 10. A inibição do fator 10, que é o fator de coagulação da via comum, gera um efeito farmacológico interessante, importante de anticoagulação. Então, atuar de forma associada à antitrombina na inibição do fator 10 é suficiente para promover uma anticoagulação. É importante também comentar que além das heparinas,
existe um outro medicamento que também utiliza a antitrombina 3 como substrato. Quem é essa substância? É o fondaparinux. Ele é um pentasacarídeo e esse pentasacarídeo ele consegue se associar com a antitrombina 3, é uma molécula extremamente pequena e consegue de forma efetiva inibir o fator 10. Mas por que ainda se utiliza muito mais a heparina de baixo peso molecular do que o fondaparinux? Porque esse medicamento aqui, ele tem justamente a possibilidade de promover efeitos já conhecidos. Então, não existe ainda estudos que mostram vantagens de segurança, vantagens de custo-benefício do fondaparinux quando comparado com a heparina de baixo peso molecular. Então, como já se conhece o funcionamento desses medicamentos, já conhece, né, as características de segurança desse medicamento e o custo dele é acessível, ainda não se utiliza com tanta frequência o fondaparinux, porque ele é muito mais caro do que as heparinas, ok? Lembrando também que as heparinas são medicamentos disponíveis no SUS, então pacientes que necessitam de anticoagulação, eles podem estar utilizando as heparinas. E aqui mostrando novamente, né, essa característica de tamanho da heparina não fracionada, heparina de alto peso molecular e o tamanho menor da heparina de baixo peso molecular. O que nesse slide a gente tem a reforçar? O nome. Quando eu falar em heparina, ou quando vocês observarem a prescrição da heparina, eu estou falando da heparina de alto peso molecular. Quando a gente for denominar a heparina de baixo peso molecular, o nome dos princípios ativos que a gente tem são enoxaparina e dalteparina, tá bom? Então, falou em heparina, prescrição de heparina, normalmente eu vou estar falando da heparina de alto peso molecular. Se for necessária a prescrição de uma heparina de baixo peso molecular, é importante citar, prescrever o nome do princípio ativo correto. E antes que eu esqueça, a via de administração das heparinas é sempre parenteral. Por quê? Porque as heparinas, elas são mucopolissacarídeos e são digeridas pelo trato gastrointestinal. Então, todas as duas, tanto a heparina de alto peso molecular quanto a de baixo, elas são administradas de forma parenteral. A heparina de alto peso molecular, ela pode ser usada na forma endovenosa ou subcutânea, enquanto a heparina de baixo peso molecular, ela tem a sua forma farmacêutica pela via subcutânea, tá bom? Dando continuidade, a gente tem os inibidores de trombina. Como o próprio nome diz, eles agem inibindo a trombina, mas diferentemente das heparinas, a ação aqui, ó, é direta. Então, enquanto as heparinas necessitam da participação da antitrombina, aqui a gente tem a inibição direta da trombina. Então, essa classe de medicamentos, ela tem uma ação direta na trombina. E como é que foram desenvolvidos esses medicamentos, ou descobertos esses medicamentos? Foi justamente na observação da ação da sanguessuga. A sanguessuga, ela quando em contato com o animal, a pele, ela consegue sugar o sangue e não existe ali naquele local onde aconteceu a lesão, não existe a ação da hemostasia. Por quê? Porque a sanguessuga, ela libera uma substância que é anticoagulante, que é a primeira substância que é descoberta, né, como inibidor direto de trombina, foi justamente essa substância derivada da sanguessuga, que é a irodina. Então, observando o comportamento desse animal, eles perceberam que existia uma substância liberada por ela que inibia a coagulação. E ao identificar, estratificar, analisar, eles perceberam que essa substância ela inibia de forma direta a trombina e o nome dela é a irodina. Qual que é a diferença principal, além da não participação da antitrombina, quando comparado com as heparinas? É que os inibidores diretos de trombina,
eles inibem a trombina livre, mas eles inibem também a trombina quando ela está participando das reações enzimáticas. Então, quando eu tenho ativação dos fatores, quando eu tenho ativação, né, a ativação do fibrinogênio e fibrina, eu consigo ter a ação dos inibidores diretos de trombina. Já com a heparina, não. As heparinas, elas só conseguem inibir a trombina quando ela está livre, quando ela não está participando dessas reações, tá bom? E aí, dentro dos princípios ativos dessa classe, a gente tem um que hoje é o que tem sido mais utilizado, que é a dabigatrana. Por quê? Porque esse é o único medicamento por via oral dessa classe. Então, vários estudos já têm mostrado os resultados terapêuticos desse medicamento. E a vantagem, inclusive quando comparado com a heparina, é que esse medicamento ele pode ser administrado por via oral. E, como a gente já tinha comentado, as heparinas não. Então, atualmente, existem vários estudos demonstrando essa segurança, demonstrando os efeitos que os inibidores diretos têm, que a dabigatrana tem, porém, esse é um medicamento que não tem no SUS. Ele ainda não foi incorporado no SUS para ser utilizado em todos os pacientes com distúrbios trombóticos. Por quê? Porque a heparina consegue fazer isso. E custo-benefício, eu ainda tenho um custo melhor com as heparinas quando comparado com a dabigatrana, ok? E para a gente finalizar as características dos inibidores de trombina, a gente pode observar nessa figura que a argotrabana, que é um princípio ativo dos inibidores diretos, ele se liga de forma um único local da trombina, enquanto a lepirudina ela se liga em 2 sítios da trombina. Então, existem alguns inibidores diretos que se ligam em apenas um sítio da trombina, enquanto outros se ligam em 2 sítios, ok? Então, a gente tem essa diferença também em relação aos medicamentos da classe dos inibidores diretos de trombina, porém, o efeito farmacológico é o mesmo.